Amados, o texto que eu quero compartilhar encontra-se, como disse, Marcos, capítulo 16. Esse texto muito conhecido, que tem como título aqui, a ordem para a evangelização. E se você puder, mais um instante, ficar em pé, para que nós façamos a leitura desse texto, e depois eu quero orar com vocês, pedindo que Deus fale através da sua palavra aos nossos corações. E vamos fazer essa leitura todos juntos, verso 14 até o verso 20, toda a igreja. Nos diz assim, juntos: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra que foi lida, tua palavra que ela é a única verdade que nós cremos, é a verdade dos céus. Esse texto não foi do coração, do intelecto do evangelista Marcos, mas foi o próprio Deus que o revelou para que ele proclamasse. Ele que foi testemunha ocular, ele que viu e acompanhou e seguiu a Jesus. Ó Senhor, nós não vimos esses fatos, nós não estivemos naquele lugar, mas nós cremos pela revelação da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos chama, o teu Espírito Santo nos apresenta a tua palavra. Nós devemos não apenas conhecer o Evangelho, mas viver esse Evangelho. Ó Deus, abençoa a cada irmã e irmão aqui nessa noite. Se houver entre nós alguém que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, que o teu Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Ó Deus, levanta o teu povo para que possamos todos nós, a exemplo do que o Senhor Jesus comissionou aos seus discípulos, nós que cremos e nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também somos chamados para ir pregar o Evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa igreja aqui local da Boa Vista. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar, irmãos. Esses textos dos quais nós conhecemos são textos tão clássicos. Esses textos são de tamanho conhecimento da igreja do Senhor aqui na terra, que nós até conhecemos esses textos de ouvir, de ter ouvido não apenas a exposição, como lido e escutado em tantos lugares, em tantos momentos. Aqui nós temos, o que eu quero compartilhar com os irmãos é indo pregar o Evangelho. Esse é o tema desse mês, ou seja, todos nós, como discípulos de Cristo, como um dia fomos resgatados pela sua graça, nós somos chamados para esse propósito. Se você observar a mensagem de capa do seu boletim, ele diz que a existência da igreja determina a sua missão. A igreja, ela foi comissionada, estabelecida pelo Senhor, e ele não fez isso sozinho, ele preparou homens, 12 homens separou, para que a sua igreja fosse estabelecida na terra, e a sua missão é proclamar as boas novas de salvação. Por sua vez, a sua missão não é algo acidental e periférico, indica a sua própria essência. A essência da igreja é anunciar os oráculos de Deus. Hoje pela manhã o pastor Sivaldo disse que nós somos arautos do Senhor, aqueles que devem anunciar a palavra de forma fiel, fidedigna, não trazendo um evangelho ou uma pregação, uma palavra que não produz ou que não é oriunda dos céus.
porque toda a palavra de Deus, ela provém do trono da graça. Irmãos, os primeiros 3 evangelhos que nós encontramos aqui no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, eles são denominados, chamados sinóticos. E esse termo sinótico, irmão, significa, são 2 palavras gregas que têm um significado que você pode ver conjuntamente. Ou seja, se você colocar o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas paralelamente, você vai poder acompanhar a exposição desses textos, de 3 homens que andaram com o Senhor Jesus. E nós sabemos que Marcos é o mais antigo, a despeito de Mateus está lá na sequência do Novo Testamento com o primeiro e Marcos o segundo, Lucas o terceiro, não significa que foi a ordem de escrita. O evangelho mais antigo desses 3 é exatamente Marcos. E nós podemos ver que Marcos, além de ser o mais antigo, a sua exposição não é fazer uma biografia do ministério do Senhor Jesus, mas o que Marcos mostra aqui nesse texto é apresentar a vida do mestre de forma bem resumida. O que Marcos vem apresentar aqui é nada mais que enfatizar a mensagem do Senhor, o Filho do Deus eterno. A mensagem de Marcos é dizer Jesus Cristo é o centro da mensagem cristã. E não existe evangelho, como não existiria igreja se não fosse por intermédio do nosso Salvador. Este livro, irmãos, então não trata, o livro do Evangelho de Marcos não trata de mostrar o tempo do nascimento, dos dias que Jesus, assim, os passos minuciosamente, mas a ênfase dele é tão somente a mensagem da salvação, a mensagem do Filho de Deus que veio trazer esperança, que veio nos libertar do pecado, do diabo e da morte eterna. Essa é a mensagem enfática desse texto, e nós vemos que o texto tem como ênfase: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa mensagem do Senhor Jesus é para mim e para você. Nós precisamos entender que nós não podemos repassar essa responsabilidade. Nós não podemos contratar alguém, nós não podemos, como que postergar para um outro momento. É impostergável, ou seja, eu fui chamado por Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, para falar de Cristo. Todos nós que somos igreja do Senhor aqui na terra, temos uma missão, e essa missão não pode ficar esquecida. Ide, temos que ir por todo mundo. O evangelho, irmãos, ele ultrapassa todo tipo de barreira, seja ela geográfica, cultural, social e econômica. Nós observamos que os evangelhos, eles mostram que começou de Jerusalém, de Samaria e até aos confins da terra, ou seja, até os lugares mais longínquos, como também diz o evangelista Mateus, que devemos pregar o evangelho até os confins, ou seja, nos lugares mais remotos. Ou seja, não existe uma distinção entre povo, nação, cultura, língua. Em onde quer que a igreja do Senhor, que é aqueles que foram resgatados, tem essa incumbência de falar do evangelho, porque ele é para todos, para todas as raças, para todas as idades, para todos os povos. Então, quando o Senhor nos chama para pregar o evangelho, não necessariamente você tenha um chamado para ir além fronteira. Hoje vimos pela manhã que nós somos chamados para pregar aos de perto e aos de longe, em tempo e fora de tempo. Mas, irmão, se fala muito de pregar o evangelho, mas eu preciso entender que para pregar o evangelho, esse evangelho precisa estar dentro do meu coração. Eu preciso ter sido transformado pelo evangelho, e o evangelho é o poder de Deus. Jesus é o evangelho, Jesus é a boa nova, é a boa notícia. Jesus é exatamente a mensagem central de todos os evangelhos. Pregai o evangelho, mas, irmãos, que evangelho é este que nós devemos anunciar? As boas novas, as boas notícias. A história de Jesus, irmãos, é a boa notícia, é a boas novas que deve ser proclamada. Mas para que eu fale de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. O reverendo Sivaldo mostrou isso. Nós precisamos conhecer a Cristo, andar com Cristo e viver com Cristo. Porque a missão da igreja não é apenas ter o conhecimento para falar, um conhecimento apenas racional, um conhecimento apenas intelectual, mas não, eu tenho que ter o conhecimento de vida, de relacionamento.
Porque eu não posso falar de Cristo sem conhecer a Cristo. Eu não posso falar do amor de Deus sem de fato ter sido impactado por esse amor. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é que nos faz pregar o Evangelho. Eu e você não pregamos o Evangelho porque amamos o nosso semelhante, mas porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus quebrantou esse coração de pedra e transformou no coração de carne. Porque Deus primeiro trabalha em nosso coração, Ele muda o nosso ser. Nós temos que ser primeiramente regenerados. Quando Jesus disse àquela mulher que não importa o lugar, não precisamos fazer uma peregrinação para Jerusalém, não precisamos ir para algum lugar especial. Eu preciso hoje, no meu lugar, colocar o joelho no chão e clamar: Senhor, transforma o meu coração. Por isso que muitas pessoas não têm o Evangelho para pregar, porque talvez não tenham o Evangelho em seu ser, em sua essência. Eu preciso conhecer esse Evangelho, me alimentar dele, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta. Ninguém entra por ela se o Pai não o encaminhar. Meus irmãos, a história de Jesus é a boa nova que eu e você devemos proclamar. O Evangelho é a mensagem de que Deus age na vida do povo e na história da humanidade. Ou seja, Deus está agindo no meio do povo através de Jesus. Só a igreja, irmãos, ela foi habilitada, só a igreja foi separada, comprada pelo sangue do Filho de Deus para anunciar essas boas novas. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o Senhor. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós conhecemos a Cristo, Ele primeiro transforma o meu coração, a minha vida, Ele transforma os meus olhos, o meu entendimento. Aquilo que Paulo fala em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu, quando estou na igreja, eu estou me deleitando em ouvir a voz de Deus. Eu clamo a Deus que Ele transforme o meu coração. Eu clamo a Deus que Deus, a minha vida a cada dia seja transformada. Porque jamais poderemos, irmãos, falar de Cristo com autenticidade, com autoridade, com poder do alto, se eu não estiver revestido desse poder. Eu preciso conhecer a Cristo, porque Jesus trouxe libertação ao cativo. Jesus quebrou o poder do diabo, do pecado e da morte. E Ele conseguiu tudo isso para mim e para você através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu preciso entender, irmãos, que a mensagem da cruz é uma mensagem de poder, porque somente através da cruz nós somos libertos da morte eterna. Somente da cruz os meus pecados são perdoados. Somente pelo sangue do Senhor que foi derramado é que eu sou purificado. Pelo Evangelho, irmãos, nós proclamamos que em Jesus o curso da história, ele tem sido mudado. Se você observar que quando Jesus veio à terra, esse reino de Deus se estabelece de forma real e verdadeira entre nós. As boas novas está sendo proclamada. O evangelista João Batista, ele saía a proclamar, a preparar o caminho do Senhor que estava chegando. João Batista é o último dos profetas a anunciar que o Filho de Deus veio ao mundo para nos libertar de todo pecado. E nós sabemos que culmina todo o Evangelho na morte e na sua ressurreição. É isso que nós encontramos no texto que acabamos de ler, porque temos aqui Jesus falando com os seus discípulos no momento em que pessoas anunciaram que Ele havia ressuscitado. E os discípulos não acreditaram nessa mensagem, porque é algo muito surpreendente. Eles viram Jesus sendo crucificado, morto, sepultado, colocado naquele túmulo, selado por guardas, e eles sabiam que Jesus tinha sido preso e morto. E aquilo trazia medo para os discípulos. Eles estavam, meio que acuados e amedrontados. Mas o texto diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, o verso 14. E quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus chama a atenção deles: porque vocês não crestem em toda a palavra e todos os profetas, naquilo mesmo que eu disse era necessário que o Filho do Homem padecesse, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas Jesus ele dá esse levante nos apóstolos, mas logo depois ele diz: ide, portanto, verso 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. Jesus mostra para aqueles homens que a morte não poderia deter o autor da vida. Ele era o Senhor, Ele é o Senhor criador e sustentador de todas as coisas. Ele morreu não por causa daqueles homens que o prenderam, que o amanietaram, que o crucificaram, que cuspiram sobre sua face, que fizeram tudo aquilo que nós conhecemos, mas Ele morreu porque o próprio Deus o entregou. E aquele texto de João 3,16, porque Deus ama o mundo, quando Deus entrega o seu Filho na cruz, esta é a maior prova de amor, incontestável. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho à morte, e uma morte maldita, horrenda, sanguinária, sofrível, que nenhum de nós suportaria. Deus entregou o seu Filho à cruz por amor da sua igreja. Essa igreja que o Senhor roga ao Pai por ela. Jesus, com a sua morte, Ele estabeleceu o seu reino. E esta é a grande nova do Evangelho. As boas novas do Evangelho é que Deus providenciou a salvação, Deus providenciou o perdão, Deus providenciou os céus para todos aqueles que nele creem. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você confessa isso diante dos homens, se você se rende aos pés, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você renuncia a cada dia mais a si mesmo, e se você reconhece que é um pecador e que precisa da graça e misericórdia de Deus, e se você anda nos seus caminhos, se você crê em todo o Evangelho, se você não abandona a palavra de Deus, mas vive por ela, se alimenta por ela, e dela você tem as palavras de poder do alto. É a palavra da cruz, irmãos, que nos transforma a cada instante. A igreja do Senhor, reunida pelos 4 cantos da terra, é conhecida pelas marcas do Cordeiro, porque todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus, esse será salvo. Mas isso não é uma palavra apenas da boca para fora, é aquela palavra que na verdade é a fé salvadora, aquilo que o Espírito Santo nos sela com o poder do alto. Jesus chamou os seus discípulos a pregar, Jesus envia os seus discípulos a pregar. Agora Jesus ordena os seus discípulos a pregar por todo o mundo, porque o Evangelho só é boas novas se ele for compartilhado. Se eu e você nos calamos a respeito do amor de Deus, se eu e você não conhecemos a Cristo e não anunciamos a Cristo, esse Evangelho das boas novas não está sendo compartilhado. Você não está sendo luz para o mundo, você não está sendo sal da terra, você não está sendo discípulo de Jesus. Eu preciso falar de Cristo, mas eu preciso primeiro ter um encontro com o Senhor. Eu preciso me colocar diante dos pés do Senhor. Eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo e quero andar nos teus passos e fazer a tua vontade. O Evangelho, irmãos, deve ser pregado a toda criatura. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para as pessoas que eram excluídas da sociedade, as pessoas que eram colocadas na marginação da sociedade, pessoas que as pessoas não gostavam de chegar perto ou olhar para ela, porque já tinham uma plaquinha nas suas cabeças de pecadores, pessoas que já estavam condenadas pelos homens ao inferno. Porém Jesus vem transmitir a palavra de libertação, de transformação, de vida. E a igreja do Senhor, nós não fomos chamados para condenar, para acusar, nós somos chamados para anunciar o Evangelho da vida eterna. Mas o Evangelho não é apenas algo da libertinagem, de uma vida sem compromisso, mas é uma vida de compromisso, observando a palavra de Deus e andando por ela. O Evangelho deve ser pregado em todo o mundo, a toda criatura. O evangelista João, na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 2, nos diz, esse texto que nós conhecemos, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
O amor de Deus é tamanho, irmãos, que o amor de Deus e o poder de Deus podem alcançar todo mundo, todas as nações. E esse é o objetivo da igreja. Eu e você não sabemos aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo, aqueles que Deus separou para si, como o próprio Jesus diz: Senhor, não rogo por todos, mas pela tua igreja, por aqueles que me deste. A igreja não deve sair apontando o dedo para as pessoas, mas a igreja deve levantar a mão aos céus, colocar os joelhos no chão e rogar a Deus que levante obreiros para a sua seara. Precisamos, irmãos, entender que o evangelho deve nos transformar a cada dia para termos um coração piedoso, misericordioso, à semelhança de Jesus. Quando jogaram aquela mulher aos pés de Jesus e queriam ali testar a Jesus: o que tu vais fazer? A lei diz que essa mulher deve ser apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. Jesus, como que se prostrasse sobre a areia, se ajoelhou, começou a escrever, e aqueles homens arrazoando no seu coração, e Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Jesus está mostrando que todos aqueles homens e para aquela mulher, que todos são pecadores e que todos deveriam ser apedrejados. Aquela mulher foi colocada ali no meio deles, mas aqueles homens sabiam que os seus corações eram reprovados por Deus, porque eles eram pecadores, a exemplo da mulher. E aqueles homens vão saindo, e Jesus, falando com aquela mulher, levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus não deu, uma carta a dizer: olha, agora você pode viver a sua vida de forma livre. Não, ele diz: vá e não peques mais, os teus pecados foram perdoados. Jesus é o autor da vida. Jesus olha para o coração, não para a aparência. Jesus, ele não quer encontrar pessoas apenas que são religiosos, que fazem parte de uma igreja, de uma denominação na terra. Jesus quer homens e mulheres transformados, de corações submissos e quebrantados aos seus pés. A palavra de Deus, irmãos, tem esse poder de nos transformar. E é exatamente isso que o apóstolo João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se você pecar, Jesus é o nosso advogado. Ele está à destra do trono de Deus para interceder pela sua igreja, por nós, pelo seu povo. A igreja, irmãos, é uma agência missionária. Ela precisa ser luz para os povos, para as nações, para todos indistintamente. Aquilo que nós recebemos de graça, devemos oferecer de graça. Nós recebemos de graça a salvação, o perdão, a vida eterna, e assim devemos compartilhar com o meu semelhante. O meu semelhante, o meu próximo, não é aqueles que eu conheço, aqueles que são bem vestidos, ou aqueles que são de boa linhagem, mas o meu próximo é todos aqueles que eu me deparar no meu dia a dia. O meu vizinho da esquerda, da direita, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu estou diante de uma pessoa que é alvo da graça de Deus, e eu preciso ser usado por Deus, e o Senhor quer que eu seja transformado a ponto de levar a mensagem de transformação para aqueles que se perdem. Irmão, a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada, já disse alguém. Ou seja, se a igreja ou a igreja é um corpo missionário, ou a igreja é campo missionário. Ou seja, enquanto a igreja não se despertada, e quando falamos a igreja, não pense no templo, pense em você, olhe para si mesmo, faça um exame do seu coração. O Senhor me chamou para que eu seja nova criatura. O Senhor me chamou para que eu ande em retidão. A exemplo daquele homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Conhecer a lei do Senhor significa que ela aponta para a minha natureza caída, pecaminosa. Mas quando eu olho para Cristo, eu encontro o seu perdão, o seu amor, mas eu não posso deixar de lado a sua justiça, porque o Senhor jamais se alegrou, ou viveu em pecado, ou aprovou o pecado. A igreja parece que fala muito sobre pecado, a igreja parece que fala muito sobre inferno, a igreja parece que fala muito sobre essas coisas, mas essa é a mensagem das Escrituras, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A igreja é chamada para ser santa, porque o nosso Deus, além de amor, é um Deus santo. É um Deus que não se compraz com a injustiça. Ele se compraz com a verdade no íntimo. A evangelização é uma tarefa, é uma ordem de Deus, é imperativo. Ide
e pregai. Você que conhece o Senhor, não deixe de falar do Senhor. Mas para falar do Senhor, conheça os evangelhos. Nós precisamos conhecer a Deus, e nós só conhecemos a Deus através da revelação das suas escrituras. Você pode conhecer a Deus olhando para o sol, para a lua, para os mares, tudo revela a Deus, mas os céus, a terra, o mar e todas as obras criadas não falam a despeito aquela linguagem compreensiva. A revelação que Deus nos deixou para o seu povo é a sua palavra, a lei de Deus. Eu não posso negligenciar esse momento de comunhão com o Senhor. O livro de Salmos, que é um livro de cântico, de adoração, de louvor, ele começa dizendo o justo e o ímpio. Ele diz: o justo é aquele que se deleita na palavra e medita nela todos os dias. Mas o ímpio é aquele que anda na roda dos escarnecedores, é aquele que brinca com o pecado, é aquele que faz tudo o contrário à palavra do Senhor. Mas Deus se compraz na vida daquele que anda em integridade, em justiça. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela, sem os recursos do tempo modernos, eles ganharam a sua geração porque eles eram obedientes a Deus, porque eles entenderam a chamada do Senhor, porque eles foram transformados de dentro para fora. E alguém já disse que hoje parece que, ao invés de ter havido conversões na igreja, tem muitas pessoas convencidas ao invés de ser convertidas ao Senhor, ao Rei dos Reis. O coração convertido é aquele coração piedoso, misericordioso e que anda e se alegra na justiça da palavra do Senhor. O segredo do sucesso daqueles irmãos da época de Jesus é porque eles não eram portador apenas das boas novas, mas a evangelização ou a vida cristã não era um estilo de vida, não era um programa, mas era uma maneira de viver. Por isso que o texto diz, eles perseveravam na doutrina, ou seja, eram pessoas que estavam sempre atentas à palavra. Nas orações, era uma igreja que efetivamente orava. Quantas horas, ou talvez minutos, nós temos orado diariamente? Será que você já fez esse exame? Será que você tem tempo para orar? Porque orar é falar com Deus. Ler a palavra é ouvir a Deus. Quanto tempo nós temos investido nos céus? Porque se você não tem tido tempo para orar e nem para ler a Bíblia, é porque você não tem interesse em Deus. É porque você não tem interesse de ouvir a voz do Senhor, nem ser transformado pelo seu poder. A evangelização não era um programa na vida daqueles irmãos, era um estilo de vida. Eles não esperavam que os pecadores viessem até eles iam, eles viviam o Evangelho, eles anunciavam o Evangelho com a vida, com o testemunho, mas eles não deixavam de pregar a palavra do Senhor. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Ou seja, Paulo tinha a palavra de Deus no coração, na sua vida, na sua essência. Meus irmãos, eu quero compartilhar rapidamente nessa exposição apenas duas situações que nós vamos ver nesse texto aqui. Hoje pela manhã o pastor Sivaldo disse que nós não precisamos, de tanta capacitação teológica, psicológica. Você não precisa ter nenhum curso além do temor ao Senhor, de um coração quebrantado, de andar com Cristo, de conhecer a Cristo, de conhecer a sua revelação e viver por ela. E aí o Espírito Santo vai colocar as palavras nos meus lábios para falar de Jesus ao meu próximo. E quando eu prego o Evangelho, eu compartilho o Evangelho, isso é uma prova que eu fui redimido por Deus. Isso é uma prova de amor ao meu próximo. Mas quando eu deixo de falar de Cristo e da sua verdade, isso é uma falta de amor. É exatamente a ausência do Espírito Santo. Porque quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me coloco e me quebranto aos seus pés, o Senhor me traz alegria de compartilhar o Evangelho. Irmãos, a experiência de você falar de Cristo para uma pessoa que não conhece o Evangelho e que depois ela dá o testemunho de que entregou a sua vida porque ouviu o Evangelho, porque ela foi tocada por Deus. O texto que lemos hoje pela manhã em Romanos, capítulo 10, mostra exatamente isso. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra de Deus diz que não virão anjos do céu para pregar o Evangelho. Nem há outra instituição
aqui na terra, mas somos nós que um dia fomos alcançados. Se você um dia foi alcançado por Cristo, se você de fato conhece esse Cristo, esse Jesus que se revela à sua vida, então você não pode guardar de forma egoisticamente aquilo que do alto você recebeu. O amor de Deus é dever da igreja. Isto quer dizer de cada cristão contar a história das boas novas de Jesus àqueles que nunca ouviram nada acerca de Jesus. Quantas pessoas que no nosso lado têm ouvido um evangelho que talvez não seja o evangelho verdadeiro? Há muita discussão de qual é o evangelho verdadeiro, mas uma coisa muito clara é: o evangelho verdadeiro é aquele que não nega as escrituras, é aquele que não rasga páginas delas e diz isso aqui não serve mais, porque toda a palavra de Deus é a palavra do alto. É bem verdade que determinadas práticas do Antigo Testamento, como a lei cerimonial, não se aplica, porque nós não fazemos mais sacrifícios. Mas os mandamentos do Senhor, eles estão lá para mostrar a natureza do homem. E os mandamentos estão lá porque é a vontade de Deus, quando Deus deu ao seu povo para que conhecesse a sua lei e andasse por ela. E o povo também no Antigo Testamento, que ainda não tinha vindo Jesus ao mundo, eles foram alcançados pela misericórdia de Deus, porque pela lei é impossível para o homem. Mas a lei, ela aponta para mim e para você que precisamos de Deus, que redime o homem de todo o pecado. Meus irmãos, o dever do cristão, como vimos hoje também, é ser arauto de Jesus Cristo, é anunciar de forma fiel. Não podemos inventar um novo evangelho, não podemos adocicar o evangelho, não podemos dizer apenas que Deus é amor, mas que Deus é justiça, que Deus é verdade. Jesus diz: eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu tenho que anunciar a verdade dos evangelhos. E nós não precisamos esperar nenhum fato novo para pregar o evangelho. Você não precisa esperar nenhum dia a mais. Hoje mesmo o Senhor lhe chama para pregar o evangelho. E você precisa pedir a Deus: Pai, tem misericórdia, porque a ordem já nos foi dada. E o Senhor, quando dá uma ordem, Ele deseja que o seu povo obedeça, que nós sigamos as suas ordens, porque quem deu a ordem foi exatamente o autor e consumador da nossa fé. Como podemos dizer que conhecemos a Jesus se não andamos nos seus caminhos? Nós precisamos, irmãos, anunciar ao mundo, aos pecadores, que Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos, através do seu exemplo e do seu amor, anunciar esse evangelho. Eu preciso seguir os passos de Cristo, porque Jesus, quando chamou os seus discípulos para seguir, não foi para seguir as suas vestes ou o seu comportamento, como existe nos nossos dias. Pessoas até imitam a voz da sua liderança, dos seus líderes, até a maneira de ser, a tua roupa. Mas o Senhor nos chama para sermos de fato discípulos, que foram transformados de dentro para fora. A grande pergunta para mim e você como cristão: será que nós estamos prontos a obedecer? Porque o texto diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E diz mais: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, esse texto aqui, ele tanto mostra a salvação como a condenação. Ora, aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que não creem no Filho de Deus, você pode levar o melhor pregador, você pode fazer, sabe, o que você quiser, porque na verdade a conversão, a transformação do coração não vem pela eloquência de sabedoria ou do intelecto humano, mas todos aqueles que são transformados, seu coração é convertido, é do poder do alto, é a ação do Espírito Santo. Nós apenas precisamos dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus transforma. Nós precisamos apenas falar que Jesus é o Salvador e que ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho, e que Cristo é o Senhor da igreja. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor. O Senhor nos chama para reconciliar o homem com Deus. Precisamos apenas abrir os nossos lábios, ser usado pelo Espírito, porque esse mundo já está saturado de religiões, de filosofias. Muitos daqueles que começaram também a caminhada, depois se desviaram, mudando para outro evangelho, tendo uma nova compreensão. E todo aquele que negar as escrituras, todo aquele que mudar um jota ou tio, a palavra de Deus diz que é maldito. Maldito todo aquele
que mudar uma vírgula da lei, porque as religiões antigas e as novas, elas não podem reconciliar o homem com Deus, só em Cristo Jesus. Meus irmãos, e ainda quero dizer também que, indo pregar o Evangelho, em segundo lugar, a igreja tem uma tarefa que é só dela e de mais ninguém. Ou seja, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Ou seja, que quando nós estamos na igreja, nós vamos para a igreja pela manhã, participamos da escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender acerca das doutrinas da graça, das doutrinas do Evangelho. E quando nós estamos no culto, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sendo edificados, porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. E quando nós participamos da mesa do Senhor, é porque nós um dia confessamos a Cristo, e assim comemos do pão e bebemos o vinho. E o Evangelho diz que todas as vezes que comermos, participarmos da mesa, devemos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Ou seja, o sacrifício do nosso Senhor, o justo pelos injustos. Não somos, irmãos, atalaias de Deus para avisar o mundo acerca da necessidade. Nós somos seus arautos, com o propósito de não cessar de falar do seu amor. E sabe como é que nós falamos com eloquência do amor de Deus? Quando nós de fato conhecemos ao Senhor e andamos a exemplo dele. Assim como Paulo disse a Timóteo: ser modelo dos fiéis, torna-te modelo padrão daqueles santos que tem uma linguagem santa, que tem uma vida pura, que tem fé, que anda pela fé. E Paulo vai dizer: tem cuidado do Evangelho, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, não que a salvação possa ser perdida, mas o Evangelho deve ser a minha vida, o meu respirar, o meu levantar. Como disse Paulo em Coríntios: quer comais ou bebais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando eu dou um bom testemunho, quando eu sou uma pessoa correta, quando eu busco andar em santidade, quando eu peco, mas eu me arrependo e vou e comer, a exemplo do que mostra Mateus capítulo 18, todo o seu capítulo, sobre a necessidade de andar em um coração perdoador, transformado. Então, a partir do momento que eu conheço ao meu Senhor e ando nos seus passos, o Senhor me faz cada dia mais semelhante a Ele mesmo. Porque eu só posso parecer com Jesus, não é com a roupa que eu ande, com a frase dizendo Jesus é a razão da minha vida, não são com os últimos cânticos legais, não são com as últimas frases chocantes, ou com os grandes, sabe, as pessoas às vezes têm uns grandes jargões que andam por ele e vivem por ele. O Senhor quer que nós vivamos pela palavra e dependemos dela, e assim possamos mostrar que de fato somos discípulos de Cristo. Se o ímpio não for avisado e morrer em sua impiedade, Deus cobrará de cada um de nós o seu sangue. É isso que diz a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece há tantos anos, um amigo seu, que diz: puxa, ele é tão bom, só precisa se converter a Cristo. Mas será que você já parou para sentar com ele e dizer: olha, eu queria alguns minutos para falar de Jesus? Será que nós já nos preocupamos de fato daquelas pessoas que tanto amamos, mas parece que nunca compartilhamos acerca do amor de Deus? Nós compartilhamos sobre tudo menos acerca do Senhor. Nós precisamos repensar os nossos relacionamentos na faculdade, no trabalho, no ambiente que estamos, porque tem muita gente que não sabe muitas vezes que você é crente, que eu sou crente, porque de fato não tem nenhum aspecto exterior. Talvez a linguagem seja tão igual à do mundo que as pessoas não vejam nada. Talvez o procedimento é tão contrário às verdades de Deus que ninguém dá nada por você. Mas quando esse Evangelho transforma o meu coração de dentro para fora, aí as pessoas vão vir ao meu encontro. As pessoas vão querer saber algo da minha vida, e eu vou ter sempre uma palavra de Deus, porque eu medito na sua lei de dia e de noite, porque eu tenho prazer nas Escrituras, porque eu não saio de casa sem colocar o joelho no chão e dizer: Pai, tem misericórdia. Eu não sei o que acontecerá nesse dia, mas eu sei que a minha vida é tua e está em tuas mãos. Assim como diz o Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é o Senhor que cuida e guarda, e nos protege, e nos conduz. A igreja do Senhor é dependente do Senhor.
Não podemos calar a nossa voz, irmãos, porque Deus nos constituiu ministros. Aquele texto tão maravilhoso de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios 5,18, eu quero ler com os irmãos. Segunda carta aos Coríntios, eu quero concluir com esse texto. Se você puder abrir, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. É para isso que o Senhor nos redimiu e é para isso que o Senhor nos comissiona. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor, 18 até 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, através de Cristo, eu e você somos embaixadores para proclamar como se de Deus Ele nos usasse por intermédio de Deus, ou seja, a palavra da reconciliação, do poder do alto, é responsabilidade da igreja. Irmãos, nós somos embaixadores do Senhor, nós somos chamados por Deus para isso. A igreja nunca foi deixada sozinha nessa missão. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, irmãos. É só nós, ler a palavra, é só nós buscarmos a presença do Senhor e Ele irá nos revestir de todo o poder, de toda a autoridade dos céus. Mas é necessário que eu me comprometa, que eu coloque o joelho no chão e que eu busque uma vida que louve e glorifique o seu nome. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida de testemunho, porque Cristo sempre opera por meio da igreja e através dela no poder do Espírito Santo. Meus amados, que o Senhor da igreja, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo Senhor de poder. Ele está conosco. Ele nos chama para que, indo, pregai o Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos habilite, nos capacite, nos levante para cada um de nós, a começar por mim, a começar por você, individualmente, anunciemos a Cristo, aos de perto, aos de longe. Comece na sua casa, que é o lugar mais difícil, alguém já disse. Comece com os seus amigos, fale de Cristo, ore, estude a palavra e peça: Senhor, capacita, porque eu não quero me calar diante daquele que pode ir para o inferno, porque tão somente eu não abri meus lábios para falar que Tu és o Deus que Tu pode, Tu és a única esperança, que Jesus Cristo é o Senhor da glória, e todos aqueles que confessarem Jesus e crerem em Jesus será salvo. Imagine você falando para o seu amigo sobre Cristo, e ele diante dos seus pés se prostrar e chorar e dizer: eu quero entregar a minha vida a Cristo, e você orar com ele, e você trazê-lo para a igreja e louvar a Deus pelo nome. Meus irmãos, Deus pode e age no meio do seu povo quando nós somos fiéis, quando nós somos obedientes. Nós precisamos tão somente obedecer a ordem do Senhor. Amém?